Boa noite. Já comecei fazendo arte. Pois é, nós vamos estar conhecendo um pouco sobre algumas expectativas de vida durante 3 domingos. Eu estaria aqui com vocês para a gente poder aprender juntos, né? Na verdade, esse livro, Comer, Rezar e Amar, ele foi um livro escrito por Elizabeth Gilbert, uma escritora, né? Aparentemente bem-sucedida, num casamento estável de 8 anos e pronta para dar o segundo passo, né, da sua vida em relação à família. De repente, resolve mudar completamente a sua vida. Nós vamos falar um pouquinho sobre o livro, mas o tema desse livro ele tem uma discussão muito boa para a nossa vida. E é aí que a gente precisa pensar um pouquinho em como aplicar, na verdade, algumas lições ou alguns questionamentos, algumas reflexões que esse livro traz. Bom que você está aqui no Espaço Novo Tempo, né? Nós somos uma comunidade adventista do 7º dia e nós temos aqui a missão de compartilhar a esperança a cada semana, aos sábados, aos domingos, às quintas e em outras atividades que nós desenvolvemos durante a semana. E você hoje está aqui para aprender junto conosco através da palavra de Deus. Então, eu convido você, antes de começarmos a aprender, buscar a presença do Espírito Santo para que possamos, de fato, direcionar, então, as nossas atividades, as nossas atitudes. Feche seus olhos, vamos orar. Querido bondoso Deus que estás nos céus, agradecemos a Ti a oportunidade de estarmos nesta noite, neste lugar, para podermos ouvir a Tua palavra, para podermos aprender e, acima de tudo, Senhor, possamos colocar em prática na nossa vida. Pedimos a presença do Espírito Santo para que abra nossa mente, o nosso coração e entendamos a mensagem que o Senhor quer nos trazer nessa noite. Agradecemos a Ti, mais uma vez, essa oportunidade e em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu vou passar aqui uma parte do filme ou do livro, né? Eu não sei, quantos aqui já assistiram esse filme? Quantos aqui já assistiram o filme? Ok. Então, o livro, ele traz, na verdade, alguns detalhes que o filme não traz, né? Mas o filme ele foi feito pela Julia Roberts, né? E ela tem ali a missão de trazer a biografia, né? Um pouco da vida de Elizabeth Gilbert, mais conhecida como Lisa, tanto no filme quanto no livro. E o que esse livro traz? Eu vou dar alguns spoilers aqui para quem não assistiu ou quem não leu, para que a gente possa se contextualizar, né, na história e depois, então, fazer a aplicação. É basicamente a história de uma busca constante de uma mulher. Como eu disse, uma mulher aparentemente bem-sucedida, uma mulher que já tinha ali 8 anos de casamento e agora estava pronta para ser mãe. Quando, de repente, ela se encontra num momento bem interessante. Após 8 anos de casamento, ela se encontra frustrada. Ela não sabe se é exatamente isso que ela sempre sonhou. Ela não sabe se era exatamente isso que ela sempre quis. E quando pressionada, talvez, ali, né, pela família, para ser mãe, ela também não sabe se ela quer ser mãe. E aí ela toma uma decisão numa noite, e o segundo domingo, ou seja, domingo que vem, a gente vai falar um pouquinho mais desse momento dela, onde ela toma essa decisão, que é a parte do rezar. Ela toma a decisão de mudar a sua vida completamente. Então, ela tenta buscar a Deus. Até então, ela não tem nenhum relacionamento com Deus. Ela não tem nenhuma estrutura religiosa que a oriente, né, no que fazer diante dessa vontade, dessa busca que ela quer, de repente, fazer aí após 30 anos, 30 e poucos anos de idade. E após 8 anos aí de uma vida bem-sucedida. Mas ela tem um encontro com Deus e, nesse momento, ela toma uma decisão. E o que nós vamos discutir aqui? Nós vamos, na verdade, refletir, porque é a história de uma mulher que toma a decisão de se separar,
toma a decisão de vender o que ela tem, de pegar todo o seu dinheiro e viajar durante 1 ano para 3 países, para que ela resgate, então, o prazer, que, segundo ela, era o que ela estava precisando. Então, o que acontece? Nessa viagem, ela vai para Roma, ela vai para a Itália, ela vai para a Índia e ela vai para a Indonésia. E ela, então, escreve esse livro baseado nas experiências que ela teve nesses 3 lugares. Hoje nós vamos para Roma, né? Vamos para a Itália, porque a primeira parte do livro ele fala de comer. E ela, então, vai em busca do prazer de comer e de falar italiano. Olha que interessante. E aí eu trouxe algumas citações dela, né, que o livro traz, para a gente conseguir agora aplicar. Será que essa talvez seria a decisão correta? Eu não sei se você teria essa coragem. Sinceramente, quando eu comecei a ler o livro, quando eu fui convidada para fazer essa série, eu não tinha o livro ainda. Então, eu encomendei o livro, comecei a ler o livro e eu achei ela doidinha. Doidinha. Por quê? Pense só, ela concluiu a sua viagem mais ou menos na minha idade, né? 34 anos, 33, 34 anos. E ela, depois de 8 anos, decidiu tomar essa decisão. E eu fiquei me colocando no lugar dessa mulher. Primeira coisa que eu pensei, eu jamais faria isso depois de 8 anos. Para mim, seria como se eu estivesse assumindo um fracasso. Mas é a minha visão, né? Eu, leitora. E eu ainda estou, eu saí de Roma agora, eu estou indo para a Indonésia, tá, gente? Então, nós vamos hoje para Roma, mas quando ela chega na Itália, ela quer resgatar o prazer de comer e de falar italiano. Por quê? Porque ela gostava tanto do italiano que ela achava que o italiano era uma língua romântica. E enquanto ela estava ainda casada, ela tinha ali uma caixa onde ela guardava várias postagens, né, dos lugares que ela gostaria de conhecer. E Roma era um desses lugares. E aí eu ficava pensando, mas por que ela só tomou essa decisão de conhecer a Itália agora? Por que ela não planejou isso com o esposo? Né? Por que ela não se planejou isso antes de casar, talvez? Não sei. Mas esses são alguns pontos que nós vamos agora refletir juntos aqui. Qual seria a sua decisão? Qual seria a sua postura? Não tinha nada, aparentemente nada, que fosse um motivo real para a separação, um motivo real para ela abandonar tudo e fazer essa viagem. Aparentemente não tinha nenhum ponto crucial. Não tinha discussão em casa, não tinha... Ela, como eu disse, estava bem empregada, tinha um salário bom. Foi simplesmente uma vontade, um desejo. E pensando nisso, é que eu trouxe, então, atrelado a esse tema comer, algumas citações da Bíblia, por exemplo, para a gente poder refletir sobre essa parte do prazer. Vou perguntar aqui, mas eu acho que todos vão levantar a mão. Quantos aqui têm o prazer de comer? Né? Todo mundo tem. Não tem coisa mais gostosa, né? Dizem que comer, dormir, né, são um dos prazeres mais bons que a gente hoje pode viver aqui nessa terra. Mas comer é muito bom. E não é à toa que ela decide ir para a Itália, né? Ela vai para a Itália, lá a terra das massas, né? E tem algumas coisas interessantes para a gente poder partilhar. Mas vamos lá. Em Roma, então, na Itália, ela descobre o prazer da comida. Lá na Índia, ela vai se dedicar à devoção, à parte espiritual dela, que ela quer resgatar. E na Indonésia, ela vai em busca de salvar o que ela tinha destruído do verdadeiro amor, porque ela sai de um casamento e ela não acredita mais no amor verdadeiro. Então, nós vamos tratar aqui em 3 domingos os seguintes temas. Hoje nós vamos falar dessa parte do comer, desse prazer, né, que está por trás de uma palavrinha que nós já vamos conhecer. No domingo que vem, nós vamos falar um pouquinho sobre a parte rezar, que é a parte espiritual da Lisa. E vamos tentar também trazer para a nossa vida para ver se a gente também não está em busca de alguma coisa. E no último domingo, nós vamos falar sobre amar, sobre os relacionamentos. Como é que a gente consegue resgatar, então,
os bons relacionamentos. O que está por trás disso? Tá? O livro fala constantemente de uma busca. Se você assistir o filme ou se você ler o livro, você vai ver que Lisa constantemente está buscando alguma coisa. Ela vai para a Itália, ela vai para a Índia, ela vai para a Indonésia em busca de alguma coisa. E hoje nós vamos encontrar alguma coisa também. Tá? Então, nós vamos nos aventurar nesse aspecto do comer. Vamos lá. Quando eu mostro essa imagem para você, o que você pensa? Você gosta? São frutas, várias frutas. Hã? Café da manhã. Meu marido já pensa em café da manhã. Mas algumas pessoas sentem muito prazer com uma refeição assim, né? Colorida, bonita, docinha. E olha, gente, para poder fazer essa série, eu estava ouvindo uma nutricionista falar, e ela dizia assim, ó, eu não me conformo das pessoas que dizem que não gostam de frutas. Não me conformo. E eu estava, para mim também, porque eu tenho uma dificuldade para me alimentar com frutas. Porque as frutas são doces, né? Tem várias frutas. E aí, ela me fez, porque eu estava assistindo para mim, tá, gente? Então, ela me fez uma pergunta. Ela dizia assim para o telespectador, quando você fala que você não gosta de fruta, você está dizendo de qual fruta? Porque existe uma variedade imensa. E você não pode dizer que você não gosta de fruta. E eu sempre falava isso, sempre falo isso em casa. Ai, como é difícil comer fruta. Não é que é difícil. Tem algumas frutas que talvez seja mais difícil para o meu paladar. Mas não são todas. Eu tenho que buscar qual é a fruta que vai me agradar. E aí, então, eu vou começar a me alimentar melhor. Ok. Fechando esse parênteses aí da fruta. Então, para algumas pessoas, você vai sentir prazer comendo frutas. E quando eu mostro isso daqui? Nossa, né? Aí a cara do prazer já muda, né? Olha só, as bochechas já ficaram todas rosadas, tem sorriso no rosto. Por quê? Porque a gente automaticamente remete uma sensação boa quando a gente consome um pedaço de bolo desse, né, Marcela, que é a nossa boleira aqui. Todas as vezes que nós temos algo que nos agrada ao paladar, nós sentimos prazer e a nossa expressão muda. Interessante, né? E olha só, vou voltar um pouquinho agora ao livro. A Lisa, quando ela chega em Roma, ela procura um professor de italiano para ela começar a aprender a língua. E ela começa, então, a experimentar algumas das coisas. Então, ela para numa dos restaurantes que tem aquelas mesinhas fora, né? E ela pede um prato de macarronada. E ela saboreia a macarronada de uma forma que parece que você está sentindo o mesmo prazer que ela. E ela, quando saboreia aquela macarronada, ela fala assim, nossa, eu preciso conhecer mais dessas comidas aqui. E aí ela descobre, enquanto ela está estudando italiano, que após o estudo, aqui no Brasil é comum o pessoal sair do trabalho, ir para um barzinho, né? Sair do trabalho, se reunir de repente numa pizzaria. Lá eles vão para a padaria. Ela estava lá e ela disse que várias e várias vezes, todas as reuniões sociais após um dia de trabalho ou após os estudos, eles a convidavam para ir numa padaria. Então, ela experimentou também alguns pães ali. E tem uma pizza muito famosa, né, lá na Itália. Marido, qual que é a pizza? Margherita. Então, quando eles vão, ela quer experimentar a pizza mais famosa do mundo. Então, ela chama uma amiga e ela vai também e começa a experimentar as pizzas. Gente, ela diz que nessa viagem ela ficou 4 meses na Itália. Sabe quantos quilos ela engordou? 11 quilos em 4 meses. Mas sabe o que é interessante? Ela não se preocupa com esses quilos que ela engordou. Ela diz o seguinte, que foram os 11 quilos mais felizes da vida dela. E aí traz a primeira discussão para nós. Será? Será que a felicidade realmente está em comer, comer, comer desenfreadamente e sem ter que pensar em nada? Que a gente sente prazer quando come é fato. Todo mundo sente prazer. Mas será que esse é o verdadeiro caminho para a felicidade? Será que
ela estava conseguindo, de fato, preencher nessa busca pelo prazer, comendo. Essa é a primeira discussão que esse livro me trouxe, que eu acho interessante nós pensarmos. Bom, tem alguns outros aspectos que eu acho que é importante também. Esse livro traz, principalmente nessa parte aí da Itália, ele traz, de uma maneira inteligente até e bem-humorada, a responsabilidade do contentamento. O que é isso? Ela disse que ela precisava ser feliz, precisava sentir prazer. E ela não estava nem aí por quanto ela estava comendo, o que ela estava comendo, se estava certo, se estava errado. Ela simplesmente queria estar feliz, contente com aquele momento. Mas e as responsabilidades que você tem sobre isso? Essa é a primeira reflexão que me trouxe. Nós precisamos ser responsáveis por aquilo que nós comemos, né? Eu não vou falar aqui hoje de estilo vegetariano, vegano, tá? Não vou falar disso. Mas eu quero trazer hoje uma discussão por trás disso, tá? Eu não decido ser vegetariana, não decido ser vegana simplesmente por causa de uma moda. Porque as pessoas estão fazendo isso, eu acho interessante, eu vou entrar na modinha também. Eu preciso de um propósito por trás disso. Eu preciso saber por que eu estou tomando algumas decisões. E essa é uma reflexão bem interessante. Bom, vamos lá. Eu vou passar aqui agora alguns textos. E eu queria que vocês me ajudassem. O primeiro texto está em Gênesis 3, no capítulo 3, versículo 6. Quero que você abra sua Bíblia. E enquanto você abre a Bíblia, eu vou abrir um texto antes, tá? Vou abrir em Gênesis 1, no versículo 29. No versículo 29, aqui está a primeira dieta, né, dada por Deus ao ser humano. Quando ele estava ainda na criação, ele fez então uma parte da criação e ele diz assim, olha, Gênesis 1, 29 diz assim, e disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e de todas as árvores em que há fruto, que dê semente. Isso vos será para mantimento. Essa era a dieta perfeita do Éden, dada por Deus. Alimentos saudáveis, puros, sem agrotóxicos, né? Onde o ser humano poderia comer livremente, sem fazer mal nenhum. Percebam que aqui ainda não tinha alimentação cárnea, tá? Mas, enfim, agora lá no texto que eu pedi para que vocês abrissem, em Gênesis, no capítulo 3 e no versículo 6, diz assim, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Aqui a gente já sabe da história, né? Quando Eva, então, se apodera daquele fruto, o fruto proibido, ela também dá ao seu marido e eles comem. E a partir de então, a morte entra no mundo, né? Vamos parar para pensar um pouquinho. Lembra do prazer que eu disse, que a gente às vezes sente? Da vontade, do desejo? Então, antes disso um pouco, Deus tinha dado uma ordem a Adão e Eva, certo? Come de tudo, vocês podem comer de todos os frutos que tem aqui no jardim. Mas dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, delas você não vai comer. Nem você, nem seu esposo. Porque no dia que você comer dela, você vai morrer. Mas, atraída, né, pela serpente, e atraída também pelo fruto, porque o verso que nós lemos aqui, o que ela viu ali? Ela sentiu prazer só de olhar. O mesmo prazer que vocês sentiram quando eu mostrei o pedaço de bolo. Sabe? Aquela vontade de se apossar daquele fruto. Foi exatamente isso que ela sentiu. E aqui diz o seguinte, olha só, que ela viu que a árvore era boa, era bonita, e aquilo foi chamando a atenção dela, então, e ela tomou para si. Agora, fala para mim, constantemente a gente não faz como Eva? Olha, de verdade, quantos aqui já entraram numa dieta?
Não é? Todo mundo aqui, volta e meia, toda segunda-feira é dia de dieta, né? Então você entra lá numa dieta e fala assim, não, eu vou comer tudo no domingo, sábado e domingo, mas na segunda eu vou me regrar, não vou comer nada. E lá está então o pedaço de bolo, a sua árvore do conhecimento do bem e do mal, que você fala assim, não, eu não posso comer dela. Mas chega na terça-feira ou até mesmo na segunda, você vai lá e se apodera do fruto proibido. Por quê? Porque você tem vontade, você tem desejo, né? E você às vezes não consegue controlar o apetite. Vamos lá um outro texto que fala mais ou menos disso. Os amigos de Daniel, né? Lá em Daniel 1, no versículo 5, de 5, 8, 12 e 15. Daniel, capítulo 1, no versículo 5 diz assim, ó, determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Verso 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, e então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Verso 12, diz assim, experimenta, ele pede então para o chefe, peço-te, os teus servos 10 dias, que se nos deem legumes a comer e água para beber. Verso 15, no fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os outros jovens que comiam das finas iguarias do rei. Bom, vamos relembrar um pouquinho da história também de Daniel e seus amigos. Eles foram cativos, né? Daniel e os seus amigos foram cativos da Babilônia, e lá eles foram submetidos então a um tratamento rigoroso do rei. Por quê? Eles eram escravos, então era do interesse do rei que esses escravos fossem fortes, robustos, para poder trabalhar bem. Então eles tinham ali um banquete com vários tipos de comida. Mas Daniel e os seus amigos resolveram não se contaminar com aquele tipo de comida. Por quê? Lá tinha vinho, tinha algumas carnes que eles não comiam, porque eles eram hebreus, né? Tinha o seu ritual. Então, eles decidiram não comer de nada do que tinha ali. E aí o chefe, né, que tomava conta daquele banquete, ele disse, não, vocês não podem fazer isso. O rei vai me cobrar se eu não der isso para vocês. Vocês precisam se alimentar dessa forma. E então eles colocam aquele homem à prova e falam assim, olha, nos dê 10 dias. Traga somente legumes e água para que nós possamos comer. E depois o Senhor nos testa, nos prova. Se nós estivermos tão bons quanto, e aí nós voltamos a conversar. Após 10 dias, o que a Bíblia fala? Que eles estavam mais robustos do que todos os outros jovens, comendo uma alimentação saudável, vamos dizer assim. Aqui nós temos uma diferença. Eva não conseguiu controlar o apetite. Aí nós temos agora alguns meninos, jovenzinhos, que controlaram o seu apetite. Poxa, eles foram cativos, eles eram escravos, eles eram, entre aspas, obrigados a estar ali, e então eles não precisavam dar satisfação nenhuma em relação ao que eles iam fazer ali ou não. Mas eles tinham princípios. Eles tinham obediência no coração. E através disso, eles decidiram não se contaminar com aquelas finas iguarias do rei. E Deus, então, os abençoou, tanto que eles se tornaram mais inteligentes, mais robustos do que todos os que estavam ali. Bom, temos também ali o exemplo da primeira tentação de Jesus, e é até esse texto que nós vamos ler. Lucas, no capítulo 4, verso 3. Eu tenho certeza que você vai se lembrar disso de cor. Qual foi a primeira tentação de Jesus? Você lembra? Lembra? Depois de 40 dias, né, jejuando, diz a palavra de Deus que o diabo levou Jesus Cristo ao deserto para ser tentado. E olha só o que diz o verso 3. Disse-lhe então o diabo, se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pães, ou pão. Mais uma vez você vê o apetite sendo afrontado aí por uma questão de obediência. Estão percebendo a ligação que está entre apetite e obediência?
Por que será? É claro, aqui estava Jesus Cristo, mas ele estava num momento vulnerável, porque a fome faz isso. A fome nos deixa vulneráveis. A gente não pensa direito, a gente toma decisões assim precipitadas quando a gente está com fome, erradas. Exatamente, daqui a pouco a gente vai chegar lá. Principalmente quando a gente vai ao mercado com fome. A gente já fez um vídeo de saúde aqui, falando sobre isso. E todas as vezes que você vai ao mercado com fome, você faz uma compra mais cara, porque você compra coisas que talvez você não compraria se estivesse satisfeito. Quando você está com fome, você fica vulnerável. Nunca se esqueça disso. Agora, Cristo, então, disse, nem só de pão viverá o homem. Aí, nós temos já algumas aplicações. Depois da sequência, nós não vamos ler tudo, porque não vai dar tempo, mas temos ali também a história de Esaú e Jacó. Vocês lembram o que aconteceu com eles? 2 irmãos, e Jacó disputava a primogenitura com Esaú. O que ele fez? Ele ofereceu, então, um prato de lentilha para o irmão, né, em troca da primogenitura. E Esaú, sem pensar 2 vezes, entregou. Sendo levado pelo apetite, mais uma vez, ele entregou a primogenitura. E a primogenitura era algo de extremo valor naquela época. Era como se fosse uma herança. E é como se ele tivesse dado a herança dele, trocado a herança dele por um prato de lentilha. Existem outros textos na Bíblia que falam sobre os alimentos lícitos, né? Os alimentos puros, limpos, aos quais o homem foi, então, a partir de um momento, permitido comer. Mas, mais uma vez, eles não estão ali por acaso. É porque envolve a questão da obediência por trás. Existem também várias citações sobre o jejum, que são alguns momentos onde nós precisamos nos esvaziar para nos aproximarmos mais de Deus. É porque o apetite, a alimentação toda errada, ela também entorpece a nossa mente, né? Já nós vamos ver. Mas há um perigo de nós não estarmos com o templo do Espírito Santo saudável para ouvir a voz dele. E é por isso que nós precisamos estar atentos a essas citações sobre alimentação ou sobre o apetite. Bom, falamos um pouquinho aqui do apetite de forma geral na Bíblia, só para a gente poder conhecer um pouquinho e contextualizar com a questão da obediência. A gente consegue observar claramente que em vários momentos da Bíblia, onde são citados a alimentação direta, ela está ligada a uma escolha, a um poder de decisão. E isso traz um dos frutos do Espírito. Lembram onde estão os frutos do Espírito? Gálatas 5:22. Acho que eu tenho aqui. Esse a gente consegue... Opa. Aqui, ó. Nós conseguimos ler aqui. Gálatas 5:22 traz ali os frutos do Espírito, as características de alguém que acredita ter verdadeiramente esse fruto na sua vida. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. E vivemos pelo Espírito. E se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Isso significa que essas características do fruto do Espírito precisam estar na minha e na sua vida. E, gente, estudando para essa série, eu descobri uma coisa muito interessante. Você sabe que no nosso cérebro existe uma partezinha, está demonstrando ali na tela, chamada hipotálamo. Esse hipotálamo, ele é responsável por algumas coisas muito interessantes. Olha só, o hipotálamo é uma das partes mais ocupadas do seu cérebro. Sua principal função é manter a homeostase, né? Não sei como é que se pronuncia isso. O hipotálamo é responsável por regular a fome, a sede, resposta à dor, níveis de prazer, satisfação sexual,
comportamento de raiva e agressivo e outras funções. Ele também regula o funcionamento do sistema nervoso simpático e parasimpático, os quais, por seu turno, regulam a frequência cardíaca, pressão sanguínea, respiração e resposta de alerta em algumas circunstâncias. Através de outras partes do sistema límbico e olfatório, recebe informações que o ajudam a regular a ingestão alimentar e a sexualidade. O que me chamou muito a atenção nessa parte do hipotálamo, conhecendo um pouco do hipotálamo, tá? Porque eu não sou dessa área, então eu também li alguns artigos que falavam um pouco mais sobre isso, e até perguntei aqui para algumas pessoas da área da saúde, para ver se eu não ia falar bobagem. Mas o hipotálamo, ele libera neurotransmissores que vão regular, basicamente, o seu sistema nervoso. Então, quando você se alimenta de forma errada, quando você come de maneira errada, desenfreado, é essa célula aqui que está sendo afetada, é essa parte do seu cérebro que está sendo afetada. Isso significa que você pode ficar mais agressivo, você pode ficar mais agitado, você pode aumentar sua frequência cardíaca, você pode aumentar o seu estresse, consequentemente gerar problemas dentro da casa, consequentemente gerar problemas no casamento, consequentemente gerar problemas no trabalho ou em qualquer outra área. E mais, se ele também está afetando o seu sistema nervoso, consequentemente você vai ter menos concentração. Daí, eu pergunto, como é que você vai conseguir estudar a palavra de Deus se você está afetando diretamente uma parte do seu cérebro que equilibra tudo isso para que você esteja aberto a ouvir a voz de Deus? Entendo que por trás do comer está, então, o principal fruto do Espírito Santo. O 9º fruto. Domínio próprio. Muitas vezes nós não conseguimos cumprir uma dieta porque nós não temos autocontrole. Muitas vezes nós não conseguimos controlar, de repente, uma discussão em casa ou discutir de uma maneira mais amável, paciente, que são outras características do fruto, porque possivelmente a nossa alimentação não está dando condições de nós dirigirmos as nossas conversas e os nossos relacionamentos de uma maneira mais saudável. Porque isso está afetando diretamente o nosso hipotálamo. É muito interessante porque nós também conseguimos ver algumas outras coisas, algumas condições que acontecem no nosso corpo quando nós não temos quando nós não temos o domínio próprio. E olha só, existem outros textos na Bíblia que falam diretamente sobre isso. Como é que a pessoa reage ou como é a pessoa comparada, né, caso ela não tenha o autocontrole. E existem vários textos que nos mostram aí claramente o que acontece na nossa vida quando nós não temos o autocontrole ou o domínio próprio. E aqui eu separei somente alguns para nós lermos e nós estudarmos um pouquinho. Provérbios 25, 28 diz o quê? Diz assim, olha, como a cidade com os seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Pensa que esse provérbio foi escrito numa época onde tinha muitas guerras, onde as cidades eram cercadas por vários muros e muros largos, muros altos, que era muito difícil de alguém entrar para dominar aquela cidade. E aí, nós temos aí o provérbio de Salomão que diz o quê? Que diz que a pessoa que não consegue se controlar é como se fosse uma cidade fortificada sem muro, aberta, suscetível a qualquer problema que possa vir. Outro, 1 Coríntios 10, 13 diz o quê? Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Aí eu volto de novo no livro. Lise, ela ainda não tinha um encontro com Deus, ela não conhecia Deus, ela não tinha um relacionamento com Deus. Porque se ela tivesse o conhecimento, né, da palavra de Deus, talvez ela entendesse esse verso.
talvez aquele momento da vida dela, né, que ela estava assim frustrada, ela poderia ter conseguido solucionar de uma outra forma. Porque a palavra de Deus diz o quê? Que não vem tentação, provação que eu não possa suportar. Então eu preciso entender que algumas coisas vão acontecer na minha vida, porque não é porque eu sou cristão que eu estou isento de problemas. Não. Isso vai acontecer na minha e na sua vida. Mas como eu vou enfrentar esse problema é que diz de verdade se eu sou cristão ou não. O cristão consegue passar por esses problemas de uma maneira que alguém que não é cristão, não está num relacionamento íntimo com Deus, não consegue. Não é fácil. Porque, como eu disse, nós somos seres humanos, nós somos falhos e nós temos aí as nossas janelas, os nossos sentidos todos vulneráveis. Por quê? Muitas vezes isso pode estar atrelado, sim, à minha maneira de me alimentar. Porque se isso afeta diretamente uma parte do meu cérebro que é responsável pelas minhas ações, né, pelo meu comportamento, isso com certeza pode ser revertido se eu, então, agora me propuser comer diferente. E olha, todas as vezes que você vai ao médico por algum problema, qual é a primeira coisa que o médico mexe? Na sua alimentação. Antes até de te dar um remédio, ele vai mexer na sua alimentação. Então, isso, os médicos dizem, os nutricionistas dizem, os especialistas da área dizem, mas é uma coisa que a própria palavra de Deus também já nos diz. Nós precisamos viver da maneira como a palavra de Deus nos pede. E olha que interessante, quando nós então entendemos que estou passando por alguma provação e eu posso suportar, eu posso aplicar isso também ao meu apetite. Se você quer de fato mudar o seu apetite, então entenda que tudo que você sofrer ali vai ser necessário para que você possa vencer. Mas cuidado, porque nessa, eu vou ler aqui, mas a gente vai estudar um pouquinho também sobre isso. Olha um outro texto de 1 Tessalonicenses 4, de 4 a 5. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse verso aqui, a última frase é a frase que mais puxa a nossa orelha. Por quê? Porque nós julgamos conhecer a Deus. Nós julgamos ser entendidos, de repente, da palavra de Deus. Conhecer. Mas, na verdade, nós nos permitimos sermos dominados pelos nossos desejos. Lisa fez isso. Ela não pensou para poder comer o que ela quis nesses 4 meses. Estava desenfreada, sua paixão pelo comer estava desenfreada. Mas será que é esse o caminho mesmo que nós temos que seguir? Onde é que está o problema? Tem Romanos 8, 8 e 9 que também diz assim, ó, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então, se nós julgamos ter o Espírito de Deus na nossa vida, aquelas características do fruto do Espírito, nós vamos desenvolver. E o 9º é o domínio próprio. Nós precisamos pensar nisso. Bom, mas agora, eu vou passar aqui. Opa! Temos aí uma lista, né, de alguns textos onde nós vimos que é possível passar por uns momentos da nossa vida onde a gente precisa, de repente, segurar o nosso apetite, ter domínio próprio. E é possível fazer isso. Esses textos que nós lemos nos diz isso. Mas agora eu quero a participação de vocês, porque eu gostaria de conversar um pouco sobre quais são as áreas mais afetadas na nossa vida por conta disso, por causa da falta do domínio próprio. Quais são as áreas da nossa vida que são mais afetadas quando nós não desenvolvemos esse autocontrole? Família, trabalho, né? E até a sua própria vida. Eu assisti uma live da Arleide, né, que da TV Novo Tempo, ela faz o consultório de família, e estavam pedindo para ela, não sei quantos viram,
mas estavam pedindo para que ela falasse um pouquinho sobre síndrome do pânico no programa dela. E pediam constantemente, principalmente por causa de um momento que o padre Fábio de Mello está passando, né? Ele está com a síndrome do pânico, ele declarou isso em rede aberta. Então, pediram para que ela estudasse essa síndrome e passasse no consultório de família. E ela faz uma livezinha enquanto ela também estava pesquisando para poder montar escrever o programa. E tem algumas coisas que ela fala que me chamaram muito a atenção. Uma das frases que ela utiliza é o seguinte: muitas pessoas hoje passam por vários problemas sérios de depressão, de síndrome do pânico, não por causa de um problema que ela está vivendo às vezes. Não é o caso do padre, mas é o que ela estava dizendo. É porque, na maioria das vezes, nós vivemos em função da expectativa que os outros têm sobre nós. E é a mais pura verdade. Pare e pense. Hoje está na moda ser fitness, né? Como ela mesma trata disso na live. Mas por que você quer ser fitness? Na maioria das vezes, você quer ser fitness para que você esteja bem, né, esteticamente, mas dificilmente alguém vai falar assim: não, eu quero ser fitness porque eu quero ter qualidade de vida e só. Qual a diferença desses dois? A diferença está no seguinte: quando uma pessoa simplesmente tenta alimentar a expectativa de outros sobre você, você fica escravo da sua dieta. O que acontece? Você vai lá na academia, malha um tempão, chega em casa, tipo assim, você não está afim de fazer exercício, mas você vai porque você agora colocou uma meta que você tem que emagrecer não sei quantos quilos. Aí você chega em casa, você vê lá algumas coisas que você está louco para comer, mas você não come, porque senão você vai recuperar tudo que você perdeu, né? E aí você fica escravo desse prejuízo que você quer minimizar. Mas qual é o verdadeiro objetivo da atividade física? É qualidade de vida. Se nós parássemos para pensar nos verdadeiros benefícios da atividade física, eu não ficaria preocupado com aquilo que eu vou comer, porque eu iria comer de maneira certa, sem me preocupar com quantas calorias, do meu olho gordo do pudim, né, que eu como, né, de maneira assim que eu, né, quero comer. E depois eu fico com consciência pesada porque eu comi muito. Aí eu preciso ir na academia para perder aquilo que eu ganhei. Então você não fica preocupado com aquilo que você vai ganhar ou perder por causa do seu apetite, mas você vai comer de uma forma saudável porque você sabe que você vai se sentir bem. Porque você sabe que se você comer bem, aquela parte da agressividade não vai estar. O seu hipotálamo vai estar saudável. Aí você vai fazer uma atividade física, não simplesmente para quase morrer ali fazendo exercício e tal, sofrendo. Você vai fazer uma atividade física contemplando ao ar livre a beleza de Deus, a natureza, os amigos, uma boa conversa. A caminhada vai deixar de ser um fardo, ela vai ser prazerosa. A corrida vai ser uma corrida prazerosa, não vai ser uma corrida que seja assim desgastante, porque você tem que perder alguns quilos. Isso é triste. Nós vivemos em função de uma escravidão por conta da expectativa que a gente coloca nos outros. Aliás, a gente espera que os outros tenham de nós. Qualidade de vida. É isso que Deus espera de nós. Nós precisamos constantemente estar ligados à videira para que tudo isso faça sentido de verdade. A Lise, ela foi para a Itália, engordou 11 quilos. Eu não cheguei ainda a essa parte, mas eu estou louca para saber como é que ela perdeu esses 11 quilos. Né? Nem sei se ela perdeu. Mas, assim, quando você faz algo desenfreado, né, ou come demais, sabe quando você tem aquela sensação de remorso? Eu acho que você já teve, eu já tive várias vezes. Você chega assim e fala assim: olha, quer saber? Não quero saber de dieta nenhuma mais, eu vou comer mesmo, não vou fazer mais academia, vou viver a vida do jeito que eu quero, né? E vou ser feliz. Você é feliz por um tempo. Aí daqui a pouco bate, de repente, o remorso. Porque o remorso diz para você: não devia ter feito isso. Aí você tem uma
uma crise de consciência, né, momentânea, assim, e você fala assim, não, gente, fiz tudo errado, vou mudar. E 1º de janeiro é ótimo para isso, né? Porque a gente faz uma lista de planos ali onde você vai querer mudar. E você, de novo, coloca lá na sua listinha ali, vou começar uma atividade física, vou comer corretamente, e aí você coloca seus planos. Mas percebam que enquanto nós não entendemos o que a palavra de Deus disse, nós precisamos dominar o nosso eu, você não vai conseguir cumprir nada. O que está por trás, eu estou falando aqui da dieta por conta do tema, mas você pode aplicar o domínio próprio a várias áreas da sua vida. Ela está diretamente ligada a finanças, ela está diretamente ligada à sua língua, ela está diretamente ligada ao comer, ao caráter. Você entende? Como o domínio próprio, ele é muito mais profundo do que a gente pode imaginar. E entende que é muito importante que nós preservemos esse fruto, porque dele nós vamos melhorar outras áreas da nossa vida. Nós precisamos pensar no que nós estamos comendo, para que nós tenhamos postura diante das adversidades que nos vêm. Quando nós pensarmos assim, aí com certeza nós vamos mudar. Mas isso não pode ser simplesmente um remorso, isso tem que ser um arrependimento, porque o arrependimento, ele causa mudanças. Ele muda, de fato, ações, palavras, ele muda completamente. E você tem vergonha de voltar a fazer, mais uma vez. Nós temos, eu vi também vários depoimentos, mas vocês também conhecem vários depoimentos de pessoas que, com muito sacrifício, né, conseguiram emagrecer e hoje elas lutam para se manter ali. Mas quando ela lembra do passado dela, né, ela não quer mais voltar. Muitas pessoas, muitos depoimentos nós temos assim. Mas isso se chama domínio próprio, autocontrole. Então, a primeira grande lição que nós vamos tirar dessa série é: nós temos que comer com qualidade, porque Deus quer que você viva bem. Nós vamos procurar controlar o nosso apetite, porque o nosso apetite está intimamente ligado às nossas ações, ao nosso comportamento, às nossas emoções. E olha quão sério é isso. Quais são as maiores doenças do século XXI? Doenças psicossomáticas, psicológicas. Por quê? Porque nós não estamos tendo qualidade de vida. Nós não estamos procurando viver bem. E olha só, para terminar. 1 Coríntios 3, 16, 17 diz assim, ó: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. E aqui, agora eu abro um outro parênteses. Eu não estou falando só da comida em si. Mas eu estou falando do descanso. Estou falando da atividade física. Eu estou falando da água que nós precisamos tomar. São 8 remédios que Deus deixou aí para nós tranquilamente, para que vivêssemos bem e cuidássemos do nosso templo. Todas as vezes que nós deixamos de lado as orientações de Deus, nós estamos muito suscetíveis a errar. E se nós erramos, logo nós vamos ter consequências que vão afetar o nosso corpo e a nossa mente. Mais um texto aqui. Assim, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Todas as vezes que nós formos nos alimentar, conversar, fazer uma atividade física, vamos fazer isso de uma maneira mais prazerosa, mais saudável, para que nós possamos cuidar do templo do Espírito Santo. E entenda que tudo nessa terra é vaidade. Tudo é passageiro. E se nós não nos preocuparmos hoje com aquilo que Deus nos dá, nós vamos destruir o templo do Espírito Santo. Isso significa que nós vamos deixar de ouvir a voz do Espírito Santo. E é por isso que muitas pessoas se afastam de Deus. Porque isso vai se tornando tão natural, que daqui a pouco ela nem ouve mais, ela não sente mais nem o remorso. E aí ela não volta. Então, que nós possamos
hoje, tomar algumas decisões, né? De repente, sentir prazer, mas um prazer com equilíbrio, autocontrole. Que nós possamos, assim como Lísia, buscar alguma coisa, mas buscar da maneira correta. Ela talvez buscou em coisas passageiras, momentâneas, mas nós temos um Deus que é a fonte de todas as coisas, onde nós podemos buscar de fato aquilo que nós precisamos para nos preencher, e Ele vai nos preencher. Precisamos somente buscar. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus que estás nos céus, é muito bom saber, Senhor, que apesar de todo o nosso fracasso, de todos os nossos erros, nós temos o Senhor que nos acompanha, que nos ama, que tem misericórdia de nós e nos convida a voltar todos os dias. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu o paladar para que pudéssemos sentir prazer, para que pudéssemos entender quão gostoso é estar entre amigos partilhando de um bom banquete. Como é gostoso, Senhor, participar de alguns momentos com alimentação saudável, onde podemos, de fato, abrir a nossa mente e de uma maneira tranquila e saudável possamos, então, estar nos confraternizando. Mas, acima de tudo, Senhor, como é bom saber que o Senhor nos deixou instruções valiosas na Tua Palavra para que pudéssemos seguir. Nos perdoa, porque muitas vezes nós não entendemos que o apetite está tão ligado assim à nossa questão da obediência, à nossa questão do autocontrole ou do domínio próprio. Mas pedimos que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração, à nossa mente, para que possamos voltar aos Teus caminhos. Leve a cada um aqui está, Senhor, em paz, em segurança para os seus lares. Dê uma boa semana, que possam cada um deles nas suas atividades estar realmente ligados a Ti, fazendo tudo para a Tua honra e Tua glória. Abençoa também os problemas que cada um tem aqui, Senhor, que o Senhor possa tomá-los em Suas mãos e resolver conforme o Senhor quer. Nos dê uma boa noite de descanso, nos leve em segurança para os nossos lares e nos traga também na próxima semana o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.